Muito bom dia, meus queridos que me acompanham nos meus vídeos. Eu quero fazer esse vídeo sobre um assunto da palavra do Senhor muito interessante. Eu estou aqui com o chimarrão, que o chimarrão é um costume que abrange a região sul do Brasil, regiões da Argentina, Uruguai, temos no Paraguai o tererê, que seria com a erva mate com a água gelada. E esses costumes eu gostaria de conversar sobre esses hábitos, costumes que os povos têm e algo muito interessante sobre a nossa vida espiritual também. Eu moro na encosta da Serra Gaúcha já há mais de 10 anos, dá para arredondar mais de 10 anos, e já morei também um pouquinho no litoral do Rio Grande do Sul, mas eu sou natural da fronteira com o Uruguai, tanto é que a minha família, minha mãe, assim, 99,9% dos meus familiares são uruguaios. Então eu me criei falando em espanhol, eu sei falar e escrever espanhol e nunca fiz curso para isso porque na minha vida isso é espontâneo como minha segunda língua, o espanhol. Por isso que um sotaquezinho vocês podem ver também nos vídeos e quando eu falo. E esse sotaque vai perdurar por toda a vida. Tanto é que eu me converti numa igreja em Rivera, no Uruguai. Eu tenho todos os meus familiares lá e muito da cultura uruguaia entrou na minha vida. Então, com isso eu quero exemplificar a culinária do Uruguai, as parrijadas, os alfajores, el dulce de leche. Tudo isso faz muito parte da minha vida, de quem eu sou, e eu gosto muito. Quando eu vou lá, tem as tortas fritas, que seria é como um bolinho de chuva, só que ela é como se fosse uma tortilha mexicana, só que ela tem uma massa mais salgadinha, assim. Então, enfim, culinárias, costumes, os uruguaios também tomam chimarrão, lá eles chamam el mate, ou el mate de té, quando é um chimarrão doce com chá. Mas na nossa vida espiritual, existe também uma cidadania que nos influencia. Assim como somos influenciados pelas nossas culturas, tradições aqui da Terra, nós precisamos nos deixar influenciar pela cidadania dos céus. O apóstolo Paulo ensinou para a igreja dos Filipenses, em Filipenses 3, verso 20, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Falando sobre pessoas que só pensavam nas coisas terrenas, nas riquezas terrenas, o apóstolo Paulo ensinou: a nossa cidadania está nos céus. Devemos pensar nas coisas dos céus. E pensando nisso, eu comecei a meditar sobre quão importante é, assim como nós somos, sem querer e espontaneamente, influenciados pelas nossas culturas, de onde nós nascemos, nos criamos, vivemos, tanto na culinária, no vocabulário, no vestuário, em tantas coisas. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós recebemos Jesus em nossa vida, nós começamos a fazer parte do reino de Deus. João Batista, quando anunciava Jesus, dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo também dizia na sua pregação: o reino dos céus é chegado a vocês, chegou o Messias, chegou o Salvador. O apóstolo Paulo também ensina, e desta vez aos Romanos, em Romanos, fala aqui no versículo 14, aliás, Romanos, aqui ó, 14, 17, capítulo 14, não versículo, capítulo 14, verso 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não, ele estava falando num contexto aqui sobre come isso, come aquilo, então o reino de Deus não são coisas materiais, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, assim como à medida na nossa vida nós somos influenciados por costumes do meio em que nós vivemos, nós precisamos, à medida que a palavra do Senhor vai entrando em nossa vida, à medida que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, nós precisamos deixar que os costumes dos céus, os costumes da nossa cidadania celestial, venham também a influenciar a nossa vida. E esses costumes, a palavra do Senhor já vai nos dizendo, é justiça, é paz, é a alegria do Senhor. Esses costumes estão lá em 2 Coríntios 5,17, que fala que aquele que está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, esses costumes do céu, esses costumes da nossa cidadania celestial,
Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e aflorar em nossa vida. Quais são os costumes do céu? É obedecer aos mandamentos de Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos. É amar não só de palavras, mas de atitudes. Amar é uma decisão, é muito mais do que simplesmente sentimentos. Os costumes do céu é a santificação, é deixar para trás todo o rancor, toda a mágoa, todo o mau pensamento, toda a reclamação. É começar a purificar nossas palavras. O costume do céu é deixar de condenar as pessoas no nosso coração e orar por elas. Então são muitas e muitas coisas lindas que na palavra do Senhor nós aprendemos que são costumes dos céus. Então, queridos, assim como temos nossos costumes, de onde nós nascemos, nos criamos, temos também os nossos costumes do céu. Entonces, hasta el próximo video, que Dios bendiga a todos ustedes.